Professora, poetisa e escritora mineira, nascida em Borba Gato, município de Ferros. Aprendeu a ler precocemente e ainda criança leu bons livros burlando a vigilância materna. Aos 7 anos de idade, já escrevia poemas e editava em cadernos caprichosamente desenhados. Muito premiada, autora de vários livros e prima do escritor Carlos Drummond de Andrade. E vou conversar com Sueli Sete. Sueli, boa noite para você. É uma honra receber você aqui no programa Dançando da Poesia. Sueli, conta para nós um pouco da sua infância. Conta para nós também como surgiu, como você descobriu essa arte de escrever. E você faz parte de uma academia de letras. Conta para nós qual é. Boa noite, Arthur. É uma honra estar em seu programa. As coisas acontecem no tempo determinado, então precisava ser hoje, este nosso encontro que a literatura determinou. Agradeço ao poeta Osni Alves o carinho da indicação. Eu comecei a escrever muito pequena, aprendi a ler sozinha. Eu morava em Borba Gato, município de Ferros, um lugar pitoresco e acolhedor, mas muito distante de tudo e da mídia dessa época. A única opção que eu tinha era uma revista antiga de fotonovela chamada Sétimo Céu. Minha tia recebia essa revista e eu sorrateiramente pegava escondida e me deliciava com as letras, era um verdadeiro fascínio. Comecei com papel vegetal, restos de riscos de bordados de minha mãe. Eu copiava as letras tentando me entender com elas. Um dia eu perguntei à minha mãe o nome e o som daqueles riscos. Foi o bastante. Ao aprender o alfabeto, eu aprendi muito mais. Ler e escrever passou a ser um motivo de viver. Entrei na escola local já sabendo ler. Escrevia poemas em cadernos dedicados à minha mãe. Tive excelentes professores que, apesar da precariedade do prédio escolar, quase sem livros, estes heróis foram além e fizeram a diferença. Eu era sempre premiada, já tive artigos publicados no Jornal de Aparecida, e ali acho que foi o início de tudo. Eu descobri posteriormente a biblioteca de meu pai. Foi a primeira transgressão da minha vida. Eu lia livros que não eram permitidos para minha pouca idade, clássicos da nossa literatura, Machado de Assis, Eça de Queiroz e tantos outros, que mesmo sem entender muito aqueles assuntos, mais delicados pela minha pouca idade, me fascinavam. Hoje eu bendigo este meu ato. A academia a que pertenço é a ALIP, Academia Literária Internacional de Poetas e Escritores. É reconhecida em 179 países. A presidente executiva é a doutora Liege Vaz. O presidente gestor é o poeta Elísio Matos, poeta e escritor. Eu sou diretora acadêmica com muito orgulho e carinho. É um trabalho árduo, mas é encantador. Encontro de poetas do mundo inteiro, troca de experiências enriquecedoras. Eu procuro exercer o meu papel o melhor possível. Ser um acadêmico da ALIP é assumir responsabilidade com o que se posta, seguir as normas que regem o nosso estatuto, participar de nossos eventos são atribuições que assumimos. Em momentos de descontração, também nos encontramos com muita alegria, um comemorando o sucesso do outro. Eu cheguei à ALIP atendendo o convite dos senhores presidentes, de início como acadêmica somente. Em pouco tempo assumi a diretoria. Hoje eu sou acadêmica imortal, carrego comigo a honra de representar meu patrono perpétuo, Rubem Alves, teólogo, educador, tradutor, psicanalista, escritor brasileiro de incontestável valor e que dispensa maiores apresentações. Estamos de volta para o segundo bloco da entrevista, hoje com a escritora Sueli Sete. Eu sou Arthur Martins Filho, programa Dançando a Poesia. Sueli, muito obrigado mais uma vez por me conceder essa entrevista. Sueli, eu sei que você é prima do grande escritor e poeta
Carlos Drummond de Andrade, um poeta contista e cronista brasileiro do século XX. O que você pode nos contar sobre ele nesse contexto familiar? E uma outra pergunta: de onde vem a sua inspiração? Teria muito a acrescentar sobre esse ícone da nossa literatura, não pelo parentesco, mas pelo que dele já sabemos. Quando criança, eu via sobre seus feitos e pelo orgulho com que falavam meus avós, eu já sentia a grandeza da sua obra, a simplicidade da sua pessoa e a genialidade reconhecida mundialmente. Eu deixo um conselho para quem quiser visitar o Museu de Itabira, pesquisar pelo YouTube, tem vídeos riquíssimos sobre a sua vida e obra. Eu tenho um livro raro, uma cópia que uma editora aqui de BH fez para mim como um carinho, escrito por José Tavares Drummond, com a genealogia da família Drummond no Brasil. E neste livro estão meus avós maternos, meus pais. Tenho fotos bem antigas da família, Baronesa Eleonora, bisavó da minha mãe, se não me engano, entre outros. Essas fotos eu já divulguei no Facebook. Bom, a inspiração vem como a própria poesia, é indomável em mim. Aparece quando quer, às vezes quando eu estou numa tarefa doméstica, no trânsito, em meio à multidão. E em momentos meus, quando sou eu, uma boa canção, e o silêncio como um sopro da alma que precisa se expressar. O meu pai era descendente de portugueses, era também um poeta maravilhoso, deixou poemas que a minha mãe guarda com carinho, então o DNA é bem forte. Eu vou precisar fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta. Não saia daí, programa Dançando a Poesia. De volta com o programa Dançando a Poesia. Eu sou Arthur Martins Filho e hoje entrevistando a grande escritora Sueli Sete. Obrigado a você que nos ouve. Literatura em Foco, Vida e Arte. Sueli, como você vê esse momento tão desafiador que todos nós enfrentamos com a pandemia? Qual seria a mensagem do universo? E eu gostaria também de acrescentar o que significa escrever para você. Este momento é um divisor de águas. Eu acho que existirá sempre a história mundial do antes e do pós-Covid-19. As mudanças já vivenciadas mostram um mundo novo, maneiras novas de convivência no trabalho, na vida. De fato, acho que dificilmente houve um acontecimento tão determinante neste século quanto esta pandemia e as consequências em todas as áreas ainda mal começaram a ser entendidas por todos nós. Aprendemos o que Jesus há tanto tempo nos ensinou. Será que aprendemos? Era só observarmos o primeiro mandamento da lei de Deus. Ninguém ouviu. Agora é um momento de reflexão, uma mudança de postura para com a natureza, para com o outro. O abraço antes sonegado por negligência, hoje é tão precioso e impossível. Questões econômicas, a desigualdade social, pelo menos neste momento, desapareceram. Um só é o barco da vida e nele está o mundo inteiro. Se eu não me cuido, eu comprometo todo que me cerca e muito além. Quem não aprender essa verdade agora não poderá seguir a viagem para o futuro que ainda é incerto. Acho, como eu falei na pergunta anterior, escrever para mim é algo tão vital como respirar. É dar voz à alma que fala e diz desta essência mágica que os poetas e escritores conhecem bem.
Um pensamento vem e pede para ser grafado. É como água que mata a sede. É o alimento da alma, energia vital que rege a vida. Escrever é também um ato de muita responsabilidade. Saber se o que eu escrevo toca e como toca a vida do outro faz com que questionamentos importantes revisitem a minha intenção. O que sei de concreto é que escrever é sentir a liberdade de um pássaro em voo livre. Sueli, como você se define? Você gostaria de deixar um contato, uma mídia, onde as pessoas possam conhecer mais de sua obra? Você gostaria de deixar um abraço para alguém? Sueli, eu agradeço muito pela oportunidade de ter conversado com você. Mas agora o espaço é seu. Gostaria que você deixasse uma mensagem a todos os ouvintes do programa Dançando a Poesia e ao mundo. Meu grande abraço fraterno, muita luz, paz, prosperidade, vida longa e até uma próxima vez. Pergunta difícil. Vamos lá. Eu sou a soma do que ainda não veio. Sou mulher, esposa, mãe, avó, eternamente professora, escritora e poeta. E consegui sobreviver a tantos momentos e se manter cheia de fé, de esperança na humanidade, às vezes tão desumana. Está além de mim a força que me move, de ser e de me tornar presente na vida de tanta gente que tive a sorte de conhecer. Eu não consigo me deter quando a vida me solicita uma ajuda, seja para quem for. Isso não considero, não é mérito algum meu. Eu sou assim e ponto. Talvez nas entrelinhas de um de meus poemas possa encontrar o que me define. Eu sou atitude, compromisso, sem pretensão. Sou a vontade de mudar o que às vezes é imutável, mas de certo eu sei que vou seguir tentando. Eu gostaria de renovar meus agradecimentos a você, Arthur, ao programa Dançando Poesia, ao professor, poeta e amigo Osni Alves pela indicação carinhosa de meu nome para este agradável encontro. Às pessoas que estão nos ouvindo e a todos que lerão essa entrevista em seu blog, aos inúmeros leitores de minhas obras pelo carinho exposto em fotos, depoimentos, mensagens diversas. Sem esse feedback, eu não estaria aqui. Eu comecei em uma página de Facebook, sem pretensão alguma, e aqui estou. Agradecer também à livraria e editora Leia Livros pelo prêmio a mim concedido em 2020. Na categoria Poesia, teremos uma live de lançamento do livro Alma em Poesia, feito por essa editora, e eu já deixo aqui o convite a todos. É a minha gratidão imensa a toda a equipe da editora, Nancy, Pena e Nel Morato, fazem a diferença nesse cenário tão complicado que é o cenário da edição de um livro, o cenário editorial do Brasil. Quanto à mensagem ao mundo, eu ressalto que é preciso um olhar novo sobre a vida. Este vírus deixou todos no mesmo nível, o da vida. Pessoas famosas, inacessíveis, se aproximaram por lives e outras mídias. Os irresponsáveis de plantão, se não acordaram, não despertaram mais. Sem amor pelo outro, sem cooperação mútua, nada pode ser feito. Somos um, ninguém é melhor que ninguém. E creio que no mundo pós-pandemia não haverá mais lugar para tanta desigualdade. Lembro aqui a fala do historiador, filósofo, professor Leandro Carnal, que diz: o que penso não muda nada além do meu pensamento. O que eu faço a partir disso muda tudo. Vamos fazer diferentes então. Um abraço a todos, mais uma vez, muito obrigada, foi um grande prazer estar aqui com você.
Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.